A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Juízes, capítulo 9. A palavra de Deus fala que após a morte de Gideão, os seus 70 filhos, eles passam a liderar Israel. Mas um deles, chamado Abimeleque, ele traça um plano maligno. E ele chega até o povo de Siquém, da cidade de Siquém, ele diz assim: por que vocês precisam ser governados por 70 dos meus irmãos? Porque só eu não governo sobre vocês. E ele enredou o coração do povo daquela cidade e trouxe um movimento sobre Israel. E a palavra de Deus diz que ele vai na cidade dos seus irmãos e ele mata os 70 irmãos dele, filhos de Gideão. Só um escapa, o mais novo. E é interessante que o mais novo, ele conta uma história, um apólogo. O que é um apólogo? É uma história em forma de verso que usa seres inanimados, no caso ele usa árvores, para falar a respeito do que está acontecendo. E Jotão, ele diz o seguinte: olha, a oliveira, chegaram para a oliveira é que produz a azeitona e assim o azeite. E disseram para ela: reina sobre nós. Mas a oliveira diz assim: olha, eu vou parar de dar o meu fruto, o meu azeite, para me colocar como sombra para as outras árvores? Não vou fazer isso. E aí chamaram uma outra árvore frutífera de Israel, que era a videira, o pé de uva. Reina sobre nós. Mas a videira disse assim: eu vou parar de dar o meu fruto e assim fazer o vinho para me tornar sombra para outras árvores. Ele disse: não, eu não vou fazer isso. E aí ele disse que se chamou uma outra árvore, que era a figueira. Existiam 3 árvores muito frutíferas em Israel: a oliveira, a videira e a figueira, a árvore do figo. Ele diz: eu vou parar de dar meus frutos doces, a figueira diz, para ser sombra para outras árvores, para liderar outras árvores. Não. E, por fim, aparece o espinheiro. E o espinheiro diz assim: eu quero liderar sobre vocês. Eu quero pôr vocês sobre as minhas sombras. Imagina, não é que espinheiro não tem nem sombra. Mas o prólogo, o apólogo, na verdade, de Jotão conta isso. E o que é que nós aprendemos? Porque todo apólogo tem uma lição de moral. E a lição ali é a seguinte: quando os bons fogem da liderança ou não querem liderar, você lembra no final ali do último capítulo, quando Gideão tem vitória sobre todo aquele exército dos midianitas, o povo de Israel diz assim: olha, reina sobre nós, e assim a tua descendência, teus filhos, um a um, reinarão sobre nós. Mas Gideão diz assim: não reinaremos sobre vocês. Quer dizer, ele não queria aquela posição. Mas o que é que acontece? Quando os bons, eles se calam, quando os líderes desejados por Deus, eles não vão assumir ali aquela posição de liderança, os maus se colocam naquele lugar. E esse é o problema. Então, assim, todo lugar, seja na empresa onde você está, na organização, na instituição, seja na política, quando aqueles que são bons, eles não se colocam naquele lugar, o mal, as pessoas ruins, eles vão ocupar o espinheiro, ele vai ocupar o lugar da liderança. E não tem como o espinheiro liderar sem ferir as pessoas. Então isso acontece quando os maus ou os bons se calam, quando aqueles que são para assumir a posição, eles não se colocam naquele lugar. Aí eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz o seguinte: não há nenhum homem bom. Quando aquele jovem rico procurou Jesus, chamando Jesus de bom mestre, Jesus, ele deu a chave. Ele disse assim: olha, não há ninguém bom, só Deus. Então nem aquelas pessoas que nós achamos que são boas, elas são boas em si mesmas. Toda bondade, ela vem de Deus. Então preste atenção. A bondade só vai fluir naquele que se submeteu a Deus. E você vai ver os aspectos dessa submissão, primeiramente na família dessa pessoa, na maneira como ele se relaciona com a sua esposa, se ele é casado, se relaciona com seus filhos, com a sua família. Você vai ver essa submissão na maneira como ele trata os seus empregados, na maneira como ele se relaciona com as pessoas, manifestando o amor de Deus. Então, assim, seja para a empresa, para a política, na hora de escolher aquele que vai liderar, olha para aqueles que são submissos a Deus. Olha para aqueles que dependem de Deus. Olha para aqueles que já enxergaram o Filho de Deus, que já creram
esses que têm um coração humilde no Senhor. Assim, aqueles que não estão procurando cargos, né? Você percebe que os bons, como a figueira, a oliveira, eles, a figueira, eles não estão procurando cargo, eles nem querem, mas são eles que são chamados para liderar. E quando eles se eximem, o espinheiro se levanta. Então, assim, não se omita ao chamado de Deus. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, né? Se tem lugar ali naquela empresa, se você é chamado para liderar, assim, responda, eis-me aqui. Seja na política, né? Assim, se Deus está chamando você, assim, não deixe de liderar, porque se você não liderar, o espinheiro vai liderar. E aí vai ter um problema, né? Todo aquele que é chamado por Deus, geralmente, ele não reconhece esse chamado, inicialmente. Mas creia, o Senhor fala no nosso coração. O chamado de Deus, ele vem ali no interior, confirmando. Amém? Então, assim, receba o pão da casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus.